Bom dia, graças a paz. Ontem nós tivemos um momento muito bom com as crianças. Fizemos ontem à noite a festa das crianças. É interessante, né? Os pequenininhos ganham presente, aí eles veem outros ganhar um presente diferente dele, eles vão e querem aquele. Então nós temos que ensinar que cada um tem que segurar o que ganhou. Porque tem pais que dizem pro ganhou uma coisa e o pequeno quer o dele. Aí ele diz, dê pro seu irmão. Você tá errada, mãe, você tá errado, pai. O do seu irmão é dele. O do pequenininho é dele, sabe por quê? Lá na frente acontece muita destruição por causa disso. Mas quem ensinou errado a criança, né? Sabe por quê? Porque depois vai querer namorada, namorado, esposa, outras coisas. Eu vi uma história numa família que o irmão pegou o carro da irmã, bateu, deu um acidente, destruiu o carro. E todo mundo defendeu ele, porque ele foi acostumado a dizer dá pra ele. Sabe? Situações e situações que vão acontecendo na vida por causa da base. É só um pequenino detalhe que a gente vê na educação dos pequenos. E o mais velho fica em detrimento. Fica se sentindo rejeitado, inferiorizado, uma série de coisas. Nosso assunto hoje é criança, mas é numa forma diferente. Em João 21, versículo 15. Quando Jesus apareceu para os discípulos, quando eles já tinham abandonado a carreira de apóstolo, eles não sabiam nem mais o que ia ser na vida, né? Porque enquanto discípulos, eles estavam aprendendo. E enquanto, depois de estarem preparados, eles foram chamados de apóstolos, né? Porque eles foram após Jesus. E até hoje tem muita gente indo após Jesus, levando o evangelho, implantando, ensinando e essas coisas assim. Então, o apóstolo é isso, ele vai após. Então, até hoje, nós continuamos ainda após Jesus, esperando por ele. 21. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão. Jesus serviu peixe na praia, aquela coisa toda, né? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Quem é o pai dele? Uma pessoa, né, de família. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim. Jesus foi lá pegar ele, só porque ele tinha negado Jesus. Ama e nega? Sim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É cuidar. Meus cordeiros, cordeiros é ovelha pequena, é o bebezinho da ovelha, até antes de 1 ano. As crianças de ovelha. Cadê as crianças das ovelhas? Quantas igrejas deram presente para criança ou estão dando hoje? Quantas igrejas estão tirando do seu caixa para presentear as crianças? Inventa um monte de desculpa por amor ao dinheiro. Isso não é igreja, viu? A igreja tem que ser abençoadora, porque ela representa Jesus na terra. Então ele diz: uma vez cordeirinhos e 2 ovelhas. Ovelhas. Não é ovelhas, é ovelhas. Então, as pessoas andam por aí de galho em galho, querendo agradar a sua carne, e as crianças veem os pais falar mal de pastor, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, tudo isso é mau testemunho, ensinando as crianças erradas. Pai, vamos ensinar as crianças, não pegue no supermercado que você não pagou e não dê para o seu filho. Não ensine ele a roubar. Não ensine ele a falar mal dos outros, a ser rebelde, você falando mal do pastor em casa, falando mal dos irmãos em casa. Ele ouve, ele vai aprender. E ele vai viver uma pessoa crítica. Tudo ele vai criticar, ele não vai ter o senso crítico, nada vai prestar para ele, porque ele vai ter sempre certo, porque ele aprendeu em casa. Onde ele aprendeu? Na família. A família tem que ser o melhor lugar da vida da gente. O melhor ambiente é a família. Quando Jesus diz apacenta meus cordeiros, tem tradução que é meus cordeirinhos, está dizendo apacenta minhas crianças. Entenderam isso? Então, se o coração se fechar para atender, é difícil. Apacenta minhas ovelhas. Apacentar. Cuidar. Cuidar. O que ele anda? Ele anda com um cajado. Com um cajado. Ele caminha com um cajado.
com aquele cajado, ele puxa ela pela perna. Eu vi isso, eu peguei um susto quando eu vi. Ele puxa ela pela perna para pegar ela. Com o cajado ele diz, o caminho é esse. Vai para cá, vai para lá. O que a ovelha faz? Segue o pastor. E puxa assim. Ele é um gancho, né? Ele puxa ele pelas pernas. Arria e puxa. É muito interessante, a gente tem que prestar atenção na natureza. Para a gente saber o que é ser ovelha. A ovelha é braba. Agora esse lugar não presta mais para mim, eu vou para ali, eu vou para ali, eu vou para ali, eu vou para ali. Não é ovelha não. Ainda se ofende, mas é cabrito. É cabrito. E olha, ovelhinha, você é de Jesus. Deus não trabalha com cabrito. Quem tem opinião fora desse aqui, não é ovelha. Esse aqui. Desde o início. É a nossa opinião. A palavra do Senhor diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te satisfará o desejo do teu coração. Está tudo aqui. E muito mais, porque Deus é supridor de necessidades. Muito mais do que suprir necessidade, Ele dá para a gente que o nosso coração se deleita. Necessidade é o básico. Quando você está no básico, você está começando a virar ovelha. Porque depois Ele te diz que Ele te leva a pastos verdejantes, a fonte das águas tranquilas. É muito mais, é muito mais, muito mais. Passa do suprimento de necessidades e passa para a vida em abundância. Depende de Deus? Não. Depende do conserto da vida com Deus. Vamos apacentar cordeirinhos e ovelhas. Vamos viver dias melhores. Deus já liberou. A peia do mundo são ideologias. Deus não planejou isso para nós. De tanto o homem obedecer o que o mundo ensina, que o mundo está no caminho do fim. Vamos cuidar das crianças. Vamos dar a verdadeira educação que está na Bíblia. Vamos colocar elas no caminho certo. Não vamos deixar elas fazer a vontade da carne dela, porque elas são de carne. Elas não são de plástico nem de borracha. A humanidade não tem idade. Desde que ela começou a ser gerada, ela é gente, ela é humana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa palavra que pergunta, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, o Senhor pergunta 3 vezes. Quem te ama, apacenta. Cuida das crianças, abençoa as crianças, faz a alegria dela, mas também coloca elas no caminho, para que elas aprendam melhor. Os pais prestam atenção no que está sendo ensinado, onde as crianças estão aprendendo, com que elas estão se envolvendo, com que elas estão conversando, para que as crianças não sejam contaminadas por aquilo que não é bom e não vai ser bênção para elas. Guarda nossas crianças do mal e do mal. Oramos, Senhor, pelas crianças de Israel e da Ucrânia que estão em guerra, Pai. Guarda aquelas crianças, Senhor. Guarda as crianças onde os povos brigam, Senhor, as crianças padecem. Tua palavra diz, ai das grávidas, exatamente por causa dessa situação. Guarda os pequeninos na face da terra, Senhor. Guarda, Pai, protege do mal e dos maus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dê consolo para aqueles que estão naquela situação de guerra, Pai. E que eu não peço paz para o Senhor, mas que haja pelo menos sabedoria. E que o Senhor dê logo a vitória para quem está certo, Senhor. Que o Senhor dê a vitória. Que o Senhor faça o inimigo bater em retirada, Pai. E que o Senhor guarde os teus e as nossas crianças, Pai. Protege e livra do mal e dos maus. Oramos pela nação brasileira e te pedimos, Pai, que a tua justiça prevaleça e que as nossas crianças também sejam guardadas desde o ventre na nossa nação, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor há de guardar as nossas crianças de mais ideologias, de ideologias nefastas e de comportamentos que não vêm do Senhor, que o Senhor não deixou estipulado para o homem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos visita com saúde, com vida, em abundância, a tua alegria, a tua proteção, Senhor. E tudo que nós te pedimos e colocamos diante do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã. Graça e paz.